Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula e dessa vez estou acompanhado novamente pela belíssima, maravilhosa nutricionista Rejane Abraim. E dessa vez, né, Rejane, vamos falar sobre metabolismo. Mas antes, aquele recado muito importante para você apertar esse botão vermelhinho aqui, se inscrever no canal e deixar o like, porque é muito importante para a continuidade dessas aulas. Vamos agora ao que interessa, né, Rejane? Qual é a primeira pergunta? O que é, Odilon? Agora daí eu tenho que te perguntar, o que é o metabolismo? Metabolismo é um conjunto de reações químicas que acontecem no nosso corpo para que ele possa desempenhar as funções que ele necessita. E o metabolismo é uma variável muito sensível, que pode ser impactado pela idade. Normalmente, quanto mais idade, menor o metabolismo ou a taxa metabólica basal, nível de condicionamento físico, fator atividade física que a gente vai encontrar na literatura, quantidade de massa muscular e até por doenças que são as endocrinopatias. E o exemplo mais clássico é o hipotiroidismo, que acaba afetando de maneira negativa o metabolismo. Tem aquilo também, né, Odilon, que as pessoas se preocupam muito com o anabolismo, o catabolismo. O que isso tem a ver com o metabolismo? O tempo todo estão acontecendo reações químicas. E o anabolismo vem da palavra síntese, de construção. E o catabolismo vem da palavra degradação, a quebra. Por que isso é importante? Porque se nós... Por que isso é importante? Porque se nós tivéssemos apenas o anabolismo, nós iríamos crescer, e eu me tornaria o incrível Hulk. Mas como acontece o catabolismo, ocorre também a degradação. Isso acontece de maneira simultânea e isso também é importante. Quando eu falo um treinamento de força, o treinamento ele é catabólico, gera de degradação. Mas depois, com o repouso, a recuperação, o alimento adequado vai gerar anabolismo. Exatamente. E então, Odilon, uma pergunta que não quer calar. Como eu vou mensurar essa famosa taxa metabólica basal? Primeiro, né, o que é a taxa metabólica basal? É o mínimo de calorias que o nosso corpo precisa para manter as funções fisiológicas. O nosso coração funcionar, o nosso pulmão funcionar, tem uma demanda energética. E o mínimo de calorias que o nosso corpo está utilizando, a gente chama de taxa metabólica basal. Que a galera da nutrição utiliza muito quando se trata em planejamento dietético. A famosa Harris-Benedict, uma equação para predizer essa taxa metabólica basal e o gasto energético total. E dentro do metabolismo você vai encontrar lá a taxa metabólica basal, o nível de atividade física, o efeito térmico do alimento e alguns autores colocam até o efeito do exercício. Quando você soma tudo isso, a gente tem uma estimativa do metabolismo. Só que, sem dúvida, o principal fator aí seria a taxa metabólica basal e o nível de atividade física ou exercício. É isso. Então, o equipamento em si, Odilon, qual seria? Essa é uma dúvida muito comum. Como é que eu posso saber se o meu metabolismo ele é rápido, se ele é lento, se eu sou um super-herói? Tem pessoas que, não, porque quando eu treinava 20 anos atrás, então o meu metabolismo... Peraí, se você treinou 20 anos, né? Tá parado, o metabolismo ele vai acompanhar o seu nível de sedentarismo. E o contrário é verdadeiro, aquela pessoa que, tudo é culpa do meu metabolismo, que é lento, poxa vida, né? A gente até brinca, né? Não tem o filme A Culpa é das Estrelas, o metabolismo é a costa larga, a culpa é do metabolismo. Exato. Mas se você quiser saber o seu metabolismo de maneira precisa, existe o equipamento. Inclusive, a gente tem aqui na clínica que é a calorimetria indireta. Esse equipamento ele vai analisar a troca gasosa, oxigênio e gás carbônico e fazer uma estimativa da nossa taxa metabólica basal, bem como do nosso metabolismo. Então, é um aparelho que, com a tecnologia que já existe, você vai encontrar em clínicas em diversos locais e você tem que utilizar basicamente alguns critérios, por exemplo, jejum vai impactar o nível de atividade física, a quantidade de massa muscular. Então essas informações a gente acaba colocando e inserindo no software para que a gente consiga estimar de maneira mais precisa o metabolismo. Esse é um diferencial na prescrição do treinamento, tanto do treinamento quanto da alimentação, prioritariamente, para quem quer emagrecer ou para quem quer aumentar a massa muscular, quando tem esse resultado específico da calorimetria, porque pode ser que realmente o seu metabolismo seja mais baixo do que o previsto, e a equação não tem como dizer se sim ou não, ela só simplesmente te dá uma predição mais dura, rígida, né? E aí, assim como se a pessoa tiver um metabolismo mais acelerado, isso também não tem como ser previsto pelas equações. E a calorimetria ela te dá mais assertiva.
Sim. Porque quem é da nutrição está muito acostumado em utilizar uma equação preditiva, nada de errado em você utilizar. Só que se você quiser mais precisão, aí realmente existem instrumentos mais sofisticados e um deles é a calorimetria indireta. É isso mesmo. E uma dúvida muito comum também é que as pessoas perguntam bastante aqui na clínica se algumas doenças afetam o metabolismo. E a resposta é sim, dependendo da doença. Doenças que afetam o metabolismo: obesidade, diabetes mellitus tipo 2, hipotireoidismo, entre outras. Então, dependendo do quadro clínico do paciente, também é interessante mensurar o metabolismo. Um outro exemplo, um paciente com sarcopenia. A tendência é que ele reduza aí o metabolismo. E outra pergunta, João, como é que acelera então esse metabolismo? Essa é a pergunta que vale R$1 milhão, né? Todo mundo quer acelerar o metabolismo. O primeiro fator é aumentar o nível de atividade física ou o fator atividade física. Se mantenha mais ativo ao longo do dia. Quando eu falo ativo ao longo do dia, é fazer mais atividades básicas do dia a dia, uma caminhada, passear com o cachorro, lavar uma louça. Lá em casa eu faço as tarefas domésticas, né, Regiane? Não? Brincar com os filhos, Brincar com os filhos. brincar com os pets, fazer uma atividade que gaste energia, sim, isso é importante, mas que também te traga prazer. E tem o fator exercício. Alguns autores separam, né? Fator atividade e fator exercício. Já é algo que você faz ali na academia, com o personal, já tem um acompanhamento. Sistemático. É algo sistemático, que tem um objetivo muito claro, como, por exemplo, melhorar o VO2, aumentar a força, melhorar a funcionalidade. Essa é a diferença da atividade para o exercício. É isso. Uma outra forma de você aumentar o seu metabolismo é fazer uma atividade também que estimule o ganho de massa muscular. A gente começa a envelhecer, a gente perde muita fibra, principalmente a fibra de contração rápida. Isso tem uma relação com o metabolismo. Não é que, se eu perder meio quilo de massa muscular, meu metabolismo vai ficar super slow, super lento. Não é isso. Mas se você começar a perder muita massa muscular, a tendência é que o seu metabolismo reduza. E depois dos 40 a gente já sabe, né? Já está numa queda eterna. Então é importante que se você consiga manter, para que você consiga manter a sua massa magra, para que essa taxa metabólica basal não sofra tanto. Perfeito. E o último ponto aí, uma estratégia muito utilizada pela galera da nutrição, a gente chama de efeito térmico do alimento. Alimentos. É isso, a gente tem que consumir mais proteína, mas também gordura de boa qualidade, não é qualquer gordura, para que aumente o... Imagina assim, o teu motor, que é o sistema digestivo, ele gasta energia para produzir energia. Então, para digerir o alimento que tu estás ingerindo, tu já estás gastando energia, que é o efeito térmico do alimento. E esse efeito térmico ele é maior com alguns alimentos, principalmente a proteína, que já foi mencionada, e a gordura de boa qualidade, porque ela vai impactar positivamente na nossa saúde. Aí vem a pessoa, o ser humaninho, que quer comer só carboidrato simples, as farinhas no geral, né? Os alimentos industrializados refinados, e eles acabam não tendo esse processo de aumento do efeito térmico dos alimentos. Então não vai contribuir positivamente para a nossa saúde, né, literalmente. E tem uma variável que eu esquecendo, Regiane, que é o sono. As pessoas que têm uma deficiência, uma privação do sono, isso gera uma repercussão negativa no metabolismo. Existem até quadros chamados de, por exemplo, hiperleptinemia, resistência à leptina, resistência à insulina, que também impactam no metabolismo. Então, se nós fôssemos aqui classificar, né, aumentar a atividade, fazer exercício, um exercício que estimule o aumento da massa muscular, efeito térmico do alimento, aumentar a quantidade de proteína e, não menos importante, cuidar do seu sono, praticar a higiene do sono. Esses são os segredos para melhorar o metabolismo. E é importante que a gente mantenha essa visão durante o resto da nossa vida, né? Sim, e tem até os mitos, né, Regiane? Porque tem alimentos aí mágicos que aceleram o metabolismo. Será? A cafeína, o gengibre, eles realmente conseguem ser termogênicos. Que a gente chama de alimentos termogênicos. Mas isso não vai impactar tão rápido ao ponto de tu emagrecer por conta desse alimento. Não é um fator determinante, é aquele fator ali terciário, né, gente? Se realmente fosse para optar, são essas 4 opções que nós classificamos aqui. Não esqueçam, tá? É realmente estilo de vida para que você também cuide do seu metabolismo. Vale só lembrar para a gente finalizar o vídeo, acredito que já esteja bem claro, mas que vocês lembrem daquele
daquele estudo clássico sobre os obesos, que eles passaram grande parte do tempo, 1 ano praticamente de privação de caloria, eles fizeram uma restrição calórica muito alta, e depois eles tiveram um acompanhamento de 5 anos para saber se eles iriam reganhar o peso. E sim, aconteceu o que a gente não esperava ou esperava. Eles reganharam o peso por conta do metabolismo que baixou significativamente. Seria isso em resumo. O efeito sanfona ele gera uma repercussão negativa no metabolismo. Então, muito cuidado com aquelas pessoas que têm aquele efeito sanfona, porque isso atrapalha demais o metabolismo. Por isso, antes de você entrar no processo de emagrecimento, saiba que o que você está fazendo com o acompanhamento de um profissional adequado, porque isso pode gerar consequências ruins e duradouras. É isso, né, Jânio? Então, se vocês tiverem dúvidas, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer responder. Até o próximo vídeo, aquele abraço. Tchau, tchau.